E aí galera, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Rafael, sou estudante de Medicina da Fundação Barceló e esse é o meu universo. E agora chegamos ao segundo ano, já passamos pelo pré-grado e agora estamos no segundo ano, o tão desejado segundo ano, porque a gente tem as práticas de anatomia, de histologia, usamos o AMBO, que eu vim aqui todo uniformizado já, e enfim. Como funciona o segundo ano? Quais são as matérias, primeiramente? São anatomia, que agora é anatomia mesmo, histologia, embriologia, genética, APS2, é muita matéria aqui, gente, vamos dar uma ajudada aqui. Informática médica e inglês médico 1, tá? Como funciona basicamente? Cada prova, cada matéria, vai ter 3 provas e uma final, que na Barcelona a gente chama de eras. A era 1, era 2, era 3 e a final, que é obrigatória. Mesmo se você aprovou tudo com notão, você precisa fazer a final, assim como a maioria das universidades aqui da Argentina, tá? É diferente do Brasil, que no Brasil você geralmente só faz a final se caso você ficar de recuperatório ou algo do tipo. Enfim, aqui na Argentina não, a final é obrigatória. Sim ou sim você tem que fazer ela, tá? As matérias de histo, embrio e genética compõem um só bloco de provas, tá? É a prova teórica, que compõe todas as 3 matérias, que são 45 perguntas, geralmente. E se você aprova, você vai para a prova oral, tá bem? A anatomia tem por si só a prova própria dela, que é só uma prova que você rende teórica. Se você aprova, você vai pro oral. Para você aprovar, você precisa tirar no mínimo a nota 4, que aqui na Argentina equivale a 60% da prova, né? No caso, você então, para aprovar a prova teórica, que sempre é choice, ou seja, sempre é fechada, tem as opções, né, para você marcar. Se você aprova com 4, você vai pro oral e para a prática, no caso da matéria de histo e também da matéria de anatomia. Essas matérias que eu acabei de falar, elas são anuais, então não tem como você começar, isso já é uma pergunta frequente também, não tem como você começar na Barceló na metade do ano, no caso do segundo ano, tá? Porque essas matérias, elas são anuais, elas são muito largas e a gente fica cursando ela durante todo o ano. Agora, a matéria de APS2 é uma matéria também muito importante e ela, se você não aprova, você não consegue avançar também para o terceiro ano. Só que ela é uma matéria quadrimestral, então você só vai estudar ela em um quadrimestre. Ela vai ter uma prova teórica das aulas teóricas, uma prova teórica das aulas práticas e uma prova oral. E essa oral geralmente só cai a parte prática, tá? Não cai a parte teórica. E daí a parte final, a prova final, né, que é obrigatória em todas as matérias. Informática médica é uma matéria que você vai cursar no campus virtual da faculdade, tá? É informática médica, é saber utilizar sistemas e tudo mais, saber o básico que você precisa saber de informática que você vai usar no dia a dia, tá? E a matéria de inglês médico 1, você vai ter vários durante toda a carreira, né? Você vai cursar, normalmente vai ter aula e vai ter uma prova teórica e a final. É uma matéria bem curta, mas ela é razoavelmente difícil. Mas tem e ela é obrigatória fazer também. É uma matéria que você pode levar um pouco mais pra frente, fazer ela no terceiro ano, mas não pode esquecer de fazer ela, não pode abandonar. Então eu já aconselho render ela, estudar ela tudo bem bonitinho e já render ela, porque vai vir inglês médico 2, inglês médico 3, inglês médico 4 lá pra frente e você vai precisar ter todas elas aprovadas, obviamente, para poder se formar, né? Mas tem pessoas que acabam deixando, mas não aconselho e não pode, tá? Então não vamos deixar colgar as matérias. Essas matérias anuais, que é anatomia, histo, embriogenética, elas têm, se caso você reprovar a primeira era, a segunda era ou a terceira era, cada era tem 2 chances de fazer o recuperatório, em novembro e em fevereiro.
E também tem 3 chances de fazer as finais, se caso você também não aprovar de primeira, tá? Sobre as aulas, vão ter, no caso de histologia e anatomia, vai ter, além das aulas teóricas, vai ter a aula prática, tá? No caso de histologia, você primeiro vai ter a aula teórica e em outro dia você vai ter o horário das aulas práticas, onde você vai ver o microscópio com todos os preparados histológicos e tudo mais. E anatomia é igual. Primeiro tem a aula teórica e em outro momento tu vai ter na semana, sempre toda semana tem teórico e prático. Você vai ter o prático também da anatomia, aonde você vai ver os corpos, vai ver os preparados, tudo para poder identificar e estudar melhor. Porque vai ser cobrado na prova, né, na prova oral, vai ser cobrado você saber identificar esses corpos e essas estruturas e tudo mais, dependendo do tema em que você tiver em anatomia ou em histologia, tá? Mas tem essas 2 matérias, tem o teórico e o prático. As outras matérias tem também toda semana aulas teóricas, tá? Então, na Barcelô, todas as matérias têm aula teórica, tá? Tem muitas pessoas que têm essa dúvida. Então, todas as matérias têm aula teórica, além das aulas práticas, no caso de histologia e anatomia. Além dessas matérias que eu acabei de falar, que são anuais, vão ter por ano 2 matérias optativas obrigatórias para você fazer. É feito somente pelo campus virtual da faculdade, não é presencial. Vão ter mais ou menos por ano umas 7 opções para você escolher e é obrigatório fazer 2 por ano, tá? E tem a prova para fazer, mas é no campus e é bem tranquilo, é muito fácil, dá para até fazer em uma tarde, não é um bicho de 7 cabeças. E tem mais 2 matérias que não tem provas, mas é obrigado você ir nas aulas, que fazem parte do módulo de anatomia, tá? Que é a cirurgia experimental, onde você vai aprender a fazer sutura e tudo mais. E é uma matéria muito curta, tem 3 ou 4 aulas no máximo e uma aula é prática, mas não tem prova, tá? E a outra é diagnóstico por imagem, onde você aprende a identificar, né, em um raio-x, estruturas e tudo mais, mas não tem prova também, porém é obrigatório render. O segundo ano basicamente é isso, não tem muito mais o que falar. Qualquer dúvida que você tiver, que você acha que eu esqueci de falar, é só comentar aqui embaixo que eu vou ficar de olho e posso responder para vocês. Qualquer dúvida sobre a tramitação para vir para cá, você pode mandar para o Universo que eles vão responder para vocês tranquilamente, tá? Espero ter ajudado e é isso. Beijo!